Três concepções da liberdade. Professor Gildo Monteiro, de Filosofia do terceiro ano A, B e C. Vamos trabalhar uma questão do Enem de 2017 sobre a concepção da liberdade. Então vamos ver a visão de Sócrates nessa concepção. O que é que ele pensa e como é que nós vamos achar isto. Veja, uma conversão de tal natureza transforma o ouvinte, quer dizer, de quem estava ouvindo. O contato de Sócrates paralisa e o embaraça, leva a refletir sobre si mesmo e a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcebiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem, sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir a sua orientação. Então aí eles estão querendo estar falando do valor da liberdade. E como eles estavam, Alcebiades, estavam tentando fugir e os outros, porque ele estava impondo. Quando uma pessoa impõe alguma coisa, não existe uma liberdade. Então vamos ver qual é as alternativas que eles colocaram para nós pensarmos sobre esse assunto da liberdade. O texto evidencia características do mundo da vida de Sócrates, que se baseia na letra A, contemplação da tradição mítica, sustentação do método dialético, relativação do saber verdadeiro. D, valorização do argumento retórico. Letra E, investigação dos fundamentos da natureza. Então vamos ver qual é que está correto e qual que está errado. Então vamos por eliminação. A letra A, contemplação da tradição mítica. Mítica quer dizer dos mitos. Se os meninos não estavam querendo ver a opinião dele sobre o que ele estava achando, então essa tradição mítica não estava funcionando. Então essa questão está errada. Então a letra A não está certa, não corresponde ao texto. Vamos para a letra E, pular. Investigação dos fundamentos da natureza. Veja que ele estava tendo uma conversão de tal natureza, quer dizer, conversão é uma transformação, não uma investigação. Então a letra E está errada também. Vamos para a letra D. Valorização do argumento retórico. Não existia argumentação se eles estavam fugindo e não queriam saber da sua opinião, sabendo que ele poderia, sobretudo, influenciar os jovens. Então, imprimir a sua forma de pensar. Então, a letra D está errada. Letra C. Relativação do saber verdadeiro. Primeiro, se as crianças não estavam querendo saber esse valor do saber verdadeiro, então isso não é uma ideia de Sócrates, já que ele estava na conversão de tal natureza e começou a pensar ele mesmo só e refletir. Então, a letra C está errada. A correta é a letra B. Sustentação do método dialético. Quer dizer, essa sustentação, quer dizer, ele mudou o método da dialética, da forma de abordar, para que os meninos começassem a aceitar. Então, a correta é a letra B. Vamos falar agora de outra questão, mas de uma forma mais simples, que não a do Enem, que a do Enem é mais complexa. Então vamos numa questão de vestibular, que está baseada nas falas de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e sei que nada sei. São duas expressões que não se pode duvidar que não seja de Sócrates. Então, vamos tratar o quê? No que ele diz em conhecer a si mesmo e que ele nada sabe. Então ele afirma duas coisas, que é o autoconhecimento e que ele não sabe de nada, que está em sempre constante aprendizado. Então, vamos ver a questão. Assinale a alternativa que não tem relação com a expressão de Sócrates. Letra A. Com elas, a expressão o homem e a ética é o conhecimento surge como questões centrais da filosofia. B.
Do alto dos Delfos, uma voz interior de Daimon transmite a mensagem: Sócrates é o mais sábio entre os homens. C. Como o autemântico na filosofia passou a ser um objeto de legitimação do conhecimento, perenizando na geometria e na lógica, contrapondo a pregação cosmológica. E letra D. Espantado, Sócrates procurou os homens que julgava sábios, políticos e poetas, cuja função era ensinar e guiar os outros. Então vamos eliminação. Primeiro, a letra A está errada. Com elas, as expressões o homem, a ética e o conhecimento surgem como questões centrais da filosofia. Não. Se ele fala, conhece a ti mesmo e sei que nada sei, são duas expressões que ele está dizendo que não tem lógica. Então, a letra A está eliminada. Letra B. Do altar dos Delfos, uma voz do interior. Do Daimon transmite a mensagem: Sócrates é o mais sábio entre os homens. Automaticamente não tem nem o que conversar. Porque se ele diz, conhece a ti mesmo e que não sabe de nada, que ele está em constante aprendizado, então ele não disse que era o mais sábio. Então a letra B também está eliminada. Então vamos para a letra C e a letra D. Uma dessas duas está correta. Vamos para a letra D. Pular. Espantado, Sócrates procura os homens que julgava sábios, políticos e poetas, cuja função era ensinar a guiar os outros. Você acha que essa está correta? Ou C. Com a hermenêutica, a filosofia passou a ser um objeto de legitimação do conhecimento perenizado na geometria e na lógica, contrapondo a pregação cosmológica. Qual é a que está correta? A letra D ou a letra C? A está correta é a letra C. Eu vou comentar, mas primeiro eu vou falar da letra D que está errada. Espantado, Sócrates procura os homens que julgavam sábios. Primeiro, se ele não quer saber desta palavra sábios, porque ele diz sei que nada sei, e fora que conhece a ti mesmo, aqui está dizendo que os homens que se julgavam sábios, como os políticos, os poetas, cuja função era ensinar e guiar os outros. Então, ele descarta. Então, isso está fora, está errado. Mas quando ele diz, com a hermenêutica, a filosofia passou a ser um objeto de legitimação do conhecimento perenizado na geometria e na lógica, contrapondo a pregação da cosmologia, ele está dizendo que todas essas áreas de conhecimento era o que ele procurava conhecer e que ele nada sabia. Então, é a letra C. Nós vamos tratar agora sobre as concepções de liberdade na visão de Platão. E ele vai falar sobre dois grandes filósofos, Parmênides e Heráclito. Então vamos ver. Dedicou parte da sua obra à resolução do impasse filosófico criado pelo antagonismo entre o pensamento de Heráclito e de Parmênides. Veja que ele tem os dois para se basear na liberdade da sua opinião, aonde ele vai dizer o que está certo e o que está errado. A pergunta é a de baixo. Assinale a alternativa incorreta. Quer dizer, a resposta errada, em relação ao enunciado, aos pensamentos dos dois na visão de Platão. Então vamos começar. Letra A. Para Platão e Parmênides, está certo ao exigir que a filosofia abandone o mundo sensível e se ocupe com o mundo verdadeiro, isto é, com o mundo inteligível. Correto? Essa questão está correta. Platão disse que Parmênides está correto e ele concordou. Letra B. Para Platão, Heráclito tem razão no que se refere ao mundo das imagens e das opiniões. Por quê? Ele está correto. Porque ele diz que
na visão de Platão, quando você vê alguma imagem, um fato ocorrido, não tem como dizer que é mentira, que aquela imagem está dizendo todo o fato ocorrido. Então você vai dar sua opinião sobre aquele fato que você viu. Então, essa está correta. Nós estamos procurando a questão que está incorreta. E você vai ver como é simples e uma pegadinha que eles colocam, mas que vai ser fácil, se é você prestar atenção. Letra C. Para Platão, a matéria por essência e por natureza algo imperfeito. E letra D. Para Parmênides, o conhecimento se origina na doxa. Então, qual das duas está incorreta? A letra D. Primeiro, vamos falar da letra C que está correta. Para Platão, a matéria por essência e por natureza algo imperfeito. Quer dizer que nada vai atingir a perfeição. Todos nós estamos em constantes transformações, em mudanças, então essa matéria não é perfeita. Ela tem suas imperfeições. Já a letra D, por que está errada? Para Parmênides, o conhecimento se origina na doxa. O que é doxa? Não tem origem, então esse nome não existe. Então, quando eles colocam para você achar a alternativa incorreta, ele colocou um nome inexistente. E para quem se não estudou o assunto, vai ficar em dúvida. Mas todas as outras alternativas estão corretas e por uma simples palavra, uma pegadinha, a letra D está errada. Então, errada é a letra D, que é a incorreta.